Cenas de sexo no cinema, será que elas são necessárias mesmo? E o que significa ser necessário para a sétima arte, né? Nessa última semana a gente publicou lá no bom site Omelete o nosso especial Tela Quente, onde conversamos com cineastas, críticos, pesquisadores, psicólogos, coordenadores de intimidade e muito mais sobre essa discussão que já há um tempo vem esquentando a rodinha cinéfila. Sem trocadilhos, tá? Primeiro, você sabia que foi uma pesquisa de 2023 da Universidade da Califórnia, lá nos Estados Unidos, que começou essa história? Segundo os pesquisadores, mais da metade dos entrevistados que pertenciam à geração Z, ou seja, o pessoal até 27 anos de idade mais ou menos, disse que preferiria menos cenas de sexo nos filmes e séries que assistem. Combina isso aí com um debate virtual que existia já há tempos, com o pessoal defendendo que as cenas de sexo não são necessárias para a trama da maioria dos filmes e, portanto, não deveriam ser incluídas neles, e pronto, você tem uma polêmica e tanto. Mas o Omelete, é claro, foi investigar. Afinal, o que significa ser necessário no cinema? E por que fomos do bordão sexo vende pro bordão menos sexo, por favor? Duas das nossas entrevistadas deram uma ideia, olha aí. Qual seria a utilidade do cinema, por exemplo? Porque tal como o sexo, por exemplo, é só algo para dar prazer, majoritariamente. Diferente do jornalismo. O jornalismo é uma coisa informativa, é uma coisa que vai me ensinar algo, vai me trazer uma informação. Pra que eu vou sentar durante 2 horas e assistir uma história de ficção? Por prazer? Prazer não é utilitário. Eu tenho meio que esse lema, e é bom que ele não seja utilitário, por isso que ele é prazeroso. Não sei, acho que se for pensar no gratuito, todas as cenas não são gratuitas numa ficção. Uma pessoa muito reprimida sexualmente, ela tende a, em outros aspectos, também se reprimir. A sexualidade é muito central, o nosso prazer é muito central, porque o nosso corpo é o nosso centro de existência. A gente estar no corpo, a gente experimentar o corpo, seja nessa forma de um prazer diante da sexualidade, um prazer de assistir um filme, ela é uma coisa que está nos moldando, nos movendo. Primeiro, eu acho que o consumo de filme por streaming e não por cinema, eu tenho a impressão de que, como as pessoas em casa ficam mais distraídas em relação àquilo que elas estão assistindo, elas não necessariamente assistem pela experiência da linguagem audiovisual propriamente dita, mas pela historinha que está sendo contada, pela trama que está sendo abordada, né? Então, assim, tudo que é colocado em termos de construção de personagem de uma maneira mais lenta ou de elementos que não necessariamente são a trama central que tá levando aqueles personagens, às vezes fica marcado com o carimbo de supérfluo, né? Porque não é o central. Se a cena de sexo é recebida de forma diferente por cada público, é claro que isso muda também a depender de quem está fazendo o sexo na tela e de quem está atrás das câmeras. Não é segredo nenhum que o status quo da indústria cinematográfica, especialmente em Hollywood, mas não só por lá, é definido por sensibilidades masculinas e heterossexuais. E olhando para a história da cena de sexo no cinema, a gente vê o abismo que existe entre os primeiros filmes picantes dirigidos por homem, como Êxtase, de 1933, e os primeiros dirigidos por mulheres, como Jeanne Dielman ou O Porteiro da Noite, ambos dos anos 70. Hoje nós vemos com mais frequência como cineastas mulheres são capazes de trazer novas perspectivas sobre sexualidade no cinema. Basta olhar para Baby Girl, dirigido pela Halina Regev, que por um breve momento ali ressuscitou o thriller erótico em Hollywood com a inversão de gêneros daquela velha história do CEO que se envolve com o estagiário. Nossa amiga Isabel Wittmann explica por que essa diversidade maior é uma boa notícia. Eu não gosto muito de essencializar, de dizer as mulheres vão fazer um determinado cinema que é obrigatoriamente diferente daquele cinema realizado por homens, né? Inclusive, assim, pensando em contextos de produção, eu acho que isso também afeta muito quando a gente pensa, por exemplo, Hollywood, um sistema de estúdios e o quanto que uma pessoa que está realizando aquele filme tem de liberdade de criação, às vezes é diferente do que um cinema independente e tudo mais, né? Mas é claro que toda a bagagem que a pessoa carrega, e aí levando em conta não só gênero, mas também sexualidade, raça, classe, enfim, origem, né? Isso tudo vai influenciar a forma como essa pessoa está realizando o cinema dela. Na minha opinião pessoal, muito do que se tem feito em termos de retratos mais interessantes ao longo da história do cinema, de questionar o que seria a sexualidade humana, mesmo em um sentido mais amplo,
vem de realizadoras feministas ou realizadores queer, né? Então, acho que esses são os cinemas que acabam puxando um pouco essas discussões, desconstruindo talvez noções muito rígidas do que seria uma sexualidade, do que seria a exploração do próprio corpo humano em busca de prazer, de quais são as formas de expressão dessa sexualidade que são possíveis. Enfim, eu acho que são cinemas que acabam experimentando e pensando em outras maneiras de explorar o corpo e explorar a própria noção de desejo. O mesmíssimo gap que se observa entre diretores homens e diretoras mulheres na representação da sexualidade no cinema também se observa, é claro, com as histórias LGBT. Se ainda se luta por aceitação social e direitos básicos em muitos países ao redor do mundo, na ficção existe uma barreira natural quanto à inclusão de cenas de sexo dentro das histórias queer que são selecionadas para chegar às telas. Afinal, a gente pode se dar o luxo de assustar o público do qual estamos buscando legitimidade e aceitação e, por outro lado, é sábio apagar toda uma parte da nossa vivência em nome dessa aceitação? O dilema não é novo e não vai embora tão cedo. Cineastas como o John Waters, o Todd Haynes, o Greg Araki têm feito filmes subversivos e intensamente sexuais desde meados dos anos 80 e, ao mesmo tempo, o mainstream tem lutado para inserir essa sexualidade num espaço mais comercial. Nós não tivemos um instinto selvagem gay, por exemplo, um blockbuster que centrasse no tema do sexo. Um dos maiores privilégios do processo de fazer esse especial no Omelete, inclusive, foi poder conversar com os cineastas Bruce LaBruce e Marcelo Caetano. O primeiro, Bruce, é um pioneiro do cinema queer provocativo, fetichista, que acabou de ganhar uma exposição aqui no Miss São Paulo. E o segundo é um excelente diretor brasileiro que faz filmes gays sensualmente carregados como Corpo Elétrico e Baby. Filmes ótimos. Olha o que eles nos disseram sobre esse dilema todo. But I came out, as part of the gay liberation movement, and sex was a very integral part of gay liberation. It was like the engine that drove the movement. Being unapologetically gay, being like completely comfortable being gay. The best way to do that is to show people explicit gay sex. I mean, and if you're going to make a film about sexual revolution, it better be explicit. You have to put your Marxism where your mouth is. Very much directed, not so much even against the conservatives, which is a very easy, or who are very easily to offend, but against liberals, well-meaning liberals who say it's okay if you're gay, but just don't put it in my face, or just as long as you are not too flamboyant, or as long as you don't flaunt it or whatever. So for me, gay porn is like flaunting it. Obviamente, se você está vendo um filme com a sua família ali na televisão, da sua casa, da sua sala, no seu streaming, e de repente aparece uma cena de sexo gay, pode ser constrangedor. Isso pode acontecer no cinema também, que você tá vendo o Baby ali, tem uma cena mais quente, você fica um pouco afoito, mas isso é parte do cinema. A experiência do cinema, gente, não é como é o algodão doce no parque, entendeu? Cinema, ele é um lugar que vai confrontar muitas vezes os nossos fantasmas, os nossos tabus, os nossos desejos. É essa experiência do cinema, entendeu? Então a gente tem que estar aberto, de coração aberto, para ser transformado e para ter contato com imagens que a gente não teria normalmente. No fim das contas, esse debate se concentra em dois campos, né? As pessoas envolvidas no cinema, na contação de histórias ali, no calor dessa paixão pela narrativa, vão defender a importância de incluir também esse aspecto da humanidade, a sexualidade, em suas obras. É claro que existem preocupações muito práticas, né, no sentido de garantir a segurança dos atores durante as filmagens, empregar coordenadores de intimidade no set, por exemplo. Essa é uma das discussões que a gente desenvolveu bastante lá no especial do site, se você quiser dar uma olhadinha. Mas a vitalidade do sexo nas nossas vidas significa, no fundo, que ele precisa existir também na ficção. E o debate sobre o quão necessárias essas cenas de sexo são para a trama do filme esbarra numa ideia de que filme não é só sobre trama, né? É sobre construir uma humanidade ali que não existe sem a sexualidade. No fim das contas, a segunda parte dessa equação é a escolha do espectador. Existem ferramentas hoje em dia para descobrir, antes de assistir a um filme, se ele tem cenas de sexo ou não. Se há um desconforto, um impedimento, talvez seja uma boa tratar disso na sala de terapia, antes de tratar na sala de cinema, né? De qualquer forma, eu quero deixar esse vídeo aqui com um recado do Matt Baum, pesquisador, youtuber e autor best-seller, que é eminência no tema das representações de sexualidade na mídia. Se há uma forma de sintetizar a importância social de falar de sexo no cinema, é essa aí que ele colocou. Speaking politically, I think something that queer people always have to be on the lookout for is political efforts to control our bodies.
And that's not something that is limited to just queer people. You know, women have to deal with that. People of color have to deal with it. People with disabilities have to deal with it. Queer people are just one group among many, and a group that intersects, because obviously there are a lot of queer people who are women and have disabilities and are people of color. I think often a sign that we need to be concerned is when we see a lot of legislation telling us where we're allowed to go to the bathroom, or whose hand we're allowed to hold in public, or you know, can we kiss? So I think that is sort of a canary in the coal mine for much worse legislation and worse political oppression to come. So I think it's really important to hold the line and say, no, sex is part of our lives. And, you know, that includes just desire and looking at each other and longing for each other, you know, sex, romance, craving, you know, the companionship of another person. That is part of the human experience. If you sanitize that out of depictions of our lives, then we're on a slippery slope that's very hard to stop.